Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão, né? E eu estava pensando sobre paz. Sabemos que quando a gente trabalha esse conceito paz mesmo, essa paz ela demanda aspectos. E alguns aspectos que a gente vai pegar da paz, do ponto de vista secular mesmo, é que para você ter uma boa paz, você tem que fazer uma boa guerra. E nos anos 60 para 70 mesmo, essa década aí, do início de 60 até meados dos anos 70, aconteceu a guerra do Vietnã mesmo. Estados Unidos foi intervir para não deixar o comunismo intervir num dos Vietnãs, e um dos Vietnãs se tornou comunista, e o que não tinha sido se convertido ao comunismo, então os Estados Unidos fez uma guerra ali de 10 anos para proteger a nação, e aí envolveu toda aquela parte mesmo do Oriente, não é? Camboja, Vietnã do Norte, Laos, Vietnã do Sul e assim por diante. E em dado momento, alguns pacifistas americanos eles foram levantando, por exemplo, Muhammad Ali, ou Cassius Clay, né, lutador de boxe peso pesado, quando foi preciso alistar nas Forças Armadas para ir lutar no Vietnã, ele falou que aquilo não era uma guerra dele. Ele não era inimigo de nenhum vietnamita, então, em detrimento disto, não tinha por que ele estar querendo brigar com aquele povo, fazer guerra com aquele povo. Era o atual detentor do cinturão dos pesos pesados. O cinturão foi tomado e ele só pôde reaver este cinturão depois de 6 anos e com muita militância para que ele voltasse a lutar. Mas cria-se um movimento de Woodstock, uma região também dentro de uma fazenda americana mesmo, e eles começam a fazer um manifesto de paz. Agora, esta paz que eles começaram a fazer por ideologia foi uma paz totalmente equivocada do ponto de vista da paz que eu quero falar para vocês, porque aquela paz era uma paz que trazia todo tipo de libertinagem, todo tipo de liberdade, todo tipo de pluralismo e todo tipo de anarquia contra o governo, contra a liderança, ou as lideranças, contra os militares. Faz-se um movimento em frente ao Capitólio mesmo, no prédio Casa Branca mesmo, não é? Lá em Washington, e uma manifestação muito grande, então, buscando paz. E naquele momento, então, muitas pessoas trabalharam com um conceitozinho bem interessante, que quem é da minha geração não chegou a alcançar, mas os nossos pais alcançaram, e nós somos frutos deste conceito, que foi o conceito: não faça guerra, faça amor. E criou-se esse movimento do paz e amor. Agora, esta paz, eles pegam ali um bocado de entidades indianas, um bocado de conceitos mesmo, a cruz, que a gente chama cruz de Caravaca, ou cruz de cabeça para baixo, ou cruz de Nero mesmo, que é parecido com o pé de galinha, e põe como símbolo da paz mesmo. E esta paz, ela é mística, ela é esotérica, e tem uma liberdade ou liberalidade sexual. Então, ninguém era de ninguém, todos podiam se relacionar com todos, e a droga irrigou aquele conceito de paz. Então, grandes movimentos de rock surgiu naquele momento, irrigado por maconha e por uma droga chamada heroína, de uma planta que nasce no Irã mesmo, chamado papoula, e uma outra droga também chamada LSD. Então o pessoal bebia, tomava LSD, tomava heroína, fumava maconha. Surge aí grandes vultos da nossa música mundial de época mesmo. Os próprios Beatles cantaram uma música chamada Sweet Lord, né? Doce Senhor, que a maioria dos cristãos fala: nossa, olha, os Beatles cantaram ou cantou uma música cristã. Na realidade, quando está falando de Sweet Lord, está falando de uma entidade indiana mesmo, e não tem nada a ver com Deus que nós servimos. E aí teve uma proposta totalmente escandalosa acerca desse conceito de paz, e hoje
pessoal da minha geração tem muitos filhos da minha idade que não sabem quem são os seus pais, em detrimento daquele movimento de Woodstock, porque invadiu o norte, depois tudo que é criado nos Estados Unidos é esparramado pelo mundo, logo desce para a América do Sul mesmo, América Latina, depois varre a Europa mesmo, vultos mesmo da música, da boa música. Tá interessante isso, porque boas músicas foram feitas ali, mas com motivações que não eram más, que não eram boas. E de repente, neste momento, a gente para analisar, quando termina esse movimento de Woodstock, o movimento hippie mesmo, pessoal que não tomava banho e deixava o cabelo crescer, fazia protesto contra tudo e todos dormiam em chão, viviam uma vida alternativa. Raul Seixas é dessa época mesmo, Paulo Coelho é dessa época, própria Rita Lee também, ela consegue ser desta época, chega isso no Brasil através da música, e tudo isso vai trazendo uma desconstrução da paz em nome da paz, porque tudo que eles começam a fazer, eles fizeram para que a guerra acabasse, e de repente, de fato, no finalzinho, houve uma trégua de ambas as partes. Os americanos dizem que ganharam a guerra, os vietnamitas dizem que ganharam, alguns estrategistas de guerra dizem que teve um empate de guerra por um período de 10 anos, outros dizem, não, o Vietnã ganhou porque os Estados Unidos teve que fugir, não é? E sair correndo mesmo, afundando helicópteros e pegando somente as aeronaves que podiam transportar os americanos para solo americano mesmo, e com isto trouxe um conceito totalmente equivocado de paz, e que infelizmente o mundo viveu uma grande era, os anos 80, 70, 80, início dos 90, era muito comum alguém a mostrar 2 dedos nessa dimensão e falar paz e amor, né? E esse conceito de paz e amor ficou irrigado na consciência de uma nação, de uma humanidade, de uma geração toda. E aí o próprio Jesus, ele está falando na sua palavra, e aqui é onde eu quero trabalhar com vocês estes últimos 2 ou 3 minutos, mais com a reflexão bíblica mesmo. Ele está falando que ele haveria de subir para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele nos enviaria o Espírito Santo, Consolador, que haveria de estar conosco todos os dias, Paráclito, não é? Paráclito é a palavra correlata a advogado, então seria aquele que estaria advogando as nossas causas. E aí a gente vai perceber o Espírito Santo até em Romanos 8, Paulo falando que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Mas o próprio Jesus aqui, ele está falando, olha, então capítulo 14 mesmo, eu não vou deixar vocês órfãos. E lá no versículo 27, quase findando o capítulo, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E com isto, quando ele promete esta paz é a paz da contramão, que é a paz que o mundo tentou conquistar, fazendo a guerra para libertar o Vietnã contra a opressão do comunismo, e depois criando uma desordem social em nome de um movimento chamado Woodstock, e depois movimento hippie, e uma liberalidade sexual mesmo, uma libertinagem estritamente profunda, muitas pessoas viciadas em drogas. John Cocker foi um dos grandes mitos desta época mesmo, um britânico com voz de negro americano, e aí ele canta, morre agora aos 70 e poucos anos de idade, e tudo que eles compreendiam é que tinha que fazer sim um manifesto de paz. Jane Joplin, ela morre com a overdose, e vai morrendo gente do lado do vento, e gente vai ficando doente, crianças nascendo com sífilis, crianças sem saber, cujas mães não sabiam quem era o pai, porque tinham dormido com tantos homens, deitado com tantos homens, que não sabia de fato qual daqueles tinha sido o contemplado, não é? Como sendo o pai da criança que ela estava trazendo no ventre.
E o Evangelho, Jesus está oferecendo uma paz, que esta paz você não tem que fazer guerra, e esta paz também você não tem que fazer nenhum tipo de manifesto de rebeldia, de ato de rebeldia, ou de anarquia, ou de esoterismo, ou de liberalismo sexual, mas única e exclusivamente esta paz é uma paz que ela é dada pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus está falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá, porque toda a paz que o mundo tenta implementar ou implantar, ela custa muito caro, ela custa morte porque tem que fazer guerra, e ela custa uma dura penalidade na humanidade, porque a humanidade tem que fazer protestos, manifestos de rebeldia, e com isso o principal lesado e prejudicado são os que próprios se envolveram naquilo, não é? Neste processo, mais uma vez, a gente vai perceber que caso a gente queira ter paz, esta paz ela vem, e ela vem mesmo pelo Espírito Santo de Deus. E ainda mais uma vez, é Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria e a paz. E aí a gente vai perceber que para ter este amor não precisa de sexo, para ter esta alegria não precisa de droga, e para ter esta paz não precisa de guerra. E aí eu quero te chamar para ter paz no seu coração, sem sexo, sem drogas e sem guerra, mais paz que advém do Espírito Santo mesmo, que fora dado pelo próprio Jesus, e que esta paz possa inundar o seu coração, inundar a sua vida neste dia, para que você possa acordar de fato, encarar o dia, ver que tem aí ainda uma tragédia acontecendo, a pandemia não cessou, a crise política não cessou, a crise financeira não cessou. A gente tem que administrar tudo isto, mas, sobretudo, a gente vai levando nesta paz que o Evangelho proporciona. Então, a gente não vai levando de qualquer forma. A gente vai conquistando em meio à pandemia, em meio à crise financeira, em meio à crise política, esta paz que o próprio Jesus ofereceu. E, no final, ele diz: não se atemorize, não se turbe vosso coração, nem se atemorize. O cristão, ele não tem esse coração turbado, e ele não tem este atemorizar com estas questões que estão externas à fé cristã em adoração ao nosso Deus único e verdadeiro. E eu quero orar por você, ministrando paz na sua vida. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que oferece paz, e não paz como o mundo a dá. Por isso, então, talvez até trazemos em nós este jargão de graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, gloriosa paz, porque compreendemos de fato e de verdade que nenhuma paz ela pode ser arrefecida no coração do homem, senão pelo Teu Santo Espírito e pelo poder do Teu Santo Evangelho, que inunda as nossas vidas e que toma forma nos nossos corações. Assim, Senhor, te oro por cada pessoa presente e que está inscrito neste canal, por cada um dos que estão visualizando este canal, para que de fato a Tua paz possa alcançar as suas vidas, tirando todo o ímpeto da guerra, todo o ímpeto da amargura, do descontentamento. E não é esta paz, Pai Santo, que demanda guerra, não é este amor também que demanda sexo, e não é esta alegria que demanda drogas, mas é esta paz que demanda a ação do Teu Santo Espírito, é este amor que demanda a ação do Teu Santo Espírito, Pai Santo, e também é esta alegria que demanda a ação do Teu Santo Espírito. Que possa o Senhor, então, trazer esta paz para amainar as nossas vidas e os nossos sentimentos, os nossos corações. Senhor, eu te oro assim, Deus, e te agradeço no nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. E mais uma vez, então, quero deixar aí um beijo na alma, um beijo no coração de cada um de vocês, e compreendam, esta paz verdadeira, ela não pode vir de outro lugar, senão daquele que é o príncipe da paz, e daquele que te regenerou, que causou a paz
de você para com Deus, entregando Jesus para morrer pelos seus pecados. Fiquem na paz, amados.